Ouçam os seus filhos de criancinha. Não afaste de vocês. Agora prepara o que eu vou falar para vocês aqui. Por que eu amo a minha mãe e meus pais? Porque nos criaram. Quem quiser falar mal da minha família, que fala. Para mim, é a família mais perfeita do mundo. Ainda que não seja perfeita. Mas lembra que eu falei em outros vídeos? Se eu tivesse de vir aqui 1 trilhão de vezes aqui, eu queria o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Do mesmo jeito. Os meus mesmos irmãos. Mas que fosse algo diferente. Não sei, às vezes a pessoa fala, Adinaldo, possivelmente se os teus pais fossem crentes, talvez você não era crente. Ninguém sabe de nada, porque eu conhecia Cristo através de uma mulher. Uma vizinha a qual Deus colocou na minha vizinhança. Deus a trouxe ali para perto de nós e ela levava eu, meus amigos, irmãos, tudo para a igreja. E hoje ela vê se cumprindo os frutos a quais ela levava para a igreja pequenos. E um dia eu orando, Deus me deu ela na minha mente, no meu coração de madrugada. E prova verídica para isso. Liguei para um irmão meu lá da minha cidade, que é evangélico também, um amigo meu, irmão meu. Falei assim, ó, Deus está me dando aqui, ó, essa responsabilidade aqui para me passar para você. Para você ir atrás, ó. Vou até falar o nome dela aqui, ó, Dona Rita. Para você ir lá atrás da Dona Rita. Eu não sei onde ela está, mas eu estava orando de madrugada e o Senhor deu para ela. Você lembra que ela levava nós para a igreja quando nós éramos pequenas? Pois é. E eu orando hoje de madrugada. No amanhecer do dia, eu entrei em contato com esse meu irmão, o irmão Josa, cidade Nova Ipixuna. Sabe o que acontece? Eles foram bater em um lugarzinho lá, onde ela estava lá, localizaram ela. Tiraram foto e mandaram para mim. Ela voltou para Cristo. E aí? Lembra? Ouça as crianças, pais. Ouçam as crianças. Principalmente a você que é mãe. Sabe o que eu falava para minha mãe? Pais, acredite nos seus filhos. Sabe o que o meu filho falava para mim, o meu Maicon? Pai, eu vou ser a presidente do Brasil, pai. Se eu não for presidente do Brasil, eu vou ser mecatrônico. Vou fazer computador, pai. Vou fazer computador, fazer celular, eu vou ser mecatrônico. E sabe o que eu falava para o meu filho? Assine embaixo. Se você falar para mim que você quer ir para a lua, que você vai ser um astronauta, eu assino embaixo. Confie no teu filho. Ouça os teus filhos. Aposte nos teus filhos. Não importa que caminho que Deus vai tomar na tua vida. Ouça o teu filho e acredite, incentiva. E fala, eu não tenho condição nenhuma no momento. Mas o nosso pai pode fazer todas as coisas. Você é uma criança, você vai crescendo, aposte nos teus filhos. Porque eu, quando eu era crianção, buchudão, ninitão, sorria de mim, zombava de mim, e eu nem, ó, tranquilação. Só eu e minha mãe. E eu falava para todo mundo mesmo, abertamente. Eu vou morar no Rio de Janeiro, rapaz. Passava o filme de Bruce Lee lá, na minha cidade, na televisão lá, naquele tempo não tinha tradução de áudio, tinha só tradução de letras. Passando o filme do Bruce Lee, eu vi aquela lingona lá enrolada e não sei o que, isso, aquilo outro, eu ninitaço, buchudaço. Falei, aí, eu vou morar na cidade grande, rapaz, eu vou morar no Rio de Janeiro. E vou falar uma coisa para vocês, eu vou aprender a falar essa língua bem enrolada, bem. Pensa numa língua que eu me apaixonei pelo inglês, quando eu vi, assistindo filme de Bruce Lee. Falei, rapaz, eu vou falar essa língua bem aí, rapaz. Tá maluco, rapaz. Que nada, isso aí para aprender a língua dessa aí, tem que ser uma pessoa que mora em cidade grande para lá, não sei o quê. Rapaz, eu vou morar no Rio de Janeiro, rapaz. Vocês estão de bobeira comigo? Eu vou morar no Rio de Janeiro. Falava para minha mãe, sorria eu, sorria minha mãe. A minha mãe só falava assim, cabecinha de jabá de mamãe. Rapaz, minha mãe é demais. Eu ia falar assim, minha véia acredita também que eu vou morar na cidade grande, que eu vou aprender a falar essa língua enrolada aí. Minha mãe, se um dia Deus me der para me contar essa parte desse apelido aí que minha mãe me deu, vocês vão sorrir demais. Aí, já para minha mãe, buchudão. Minha véia sabe que eu amo minha véia demais. Minha véia é fechamento, minha véia é demais. Eu ninitão, buchudão. Ei, mãe, eu vou falar essa lingona bem enrolada, bem. Mãe, pensa numa língua bonita. E a mãe caía na risada, né? Minha mãe caía na risada. Ei, mãe, vou aprender, minha velha, a senhora vai ver.
eu não sei como, mas eu vou aprender a falar essa língua bem enrolada aí, a senhora vai ver. Ela falou assim, minha filha, eu também não sei como, mas se tu tá falando que vai, eu acredito, Deus pode todas as coisas. Eu falava pra minha mãe que ia morar na cidade grande, no Rio de Janeiro, mãe, eu vou morar no Rio de Janeiro, quando passava na televisão, então, mãe, eu vou morar no Rio de Janeiro, mãe, eu vou morar bem aí. E a mãe falava assim, não, meu filho, você tá falando, eu acredito, Deus pode todas as coisas. E eu falava pros outros, uma cidadezinha que tinha uns 2.000 e pouco, 3.000 habitantes, dentro da roça, dentro da Juquira pra lá, esse menino da Maria, esse menino do Tunico tá ficando doido. Esse bucho de égua, esse bucho quebrado. Menino, vai caça meio tu tirar esse bucho. Meus irmãos, brincadeira não. O buchão era por acolá. Aí, falar que nada, esses velhos, nós zoavam ainda. Esses velhos, vai ver, se tiver vivo, olha o que eu falava. Se eu estiver vivo, vocês vão ver, morando lá no Rio de Janeiro. E não é que teve uns que ainda estão vivos lá, ainda tá vendo que eu estou no Rio de Janeiro? E aí, sabe o que acontece nessa brincadeira? Falei, rapaz, eu vou falar essa língua bem enrolada, bem falar mesmo. Aí fui crescendo. Aí tem aqueles engraçadinhos, né? Cadê, rapaz? Eu com 18 anos, né? Já pai, né? Cadê? Tu não falou que ia morar nos Estados Unidos, rapaz? Não sei o que. Eu falei, rapaz, tudo é no tempo de Deus, mas fique tranquilo, que tá na minha mente, tá no meu coração. Eu vou morar no Rio de Janeiro, rapaz. Vocês estão pensando o quê? E nunca saiu da minha mente nem do meu coração falar inglês e morar no Rio de Janeiro. E aí eu falava para todo mundo. Mesmo assim, eu falava, eu vou pro Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Quando eu era ninitão, buchudão, todo mundo falava, rapaz, tu não tem ninguém lá no Rio de Janeiro, o que tu vai fazer no Rio de Janeiro? Esse menino Tunico tá ficando doido, nós dentro do mato, menino da Maria falando que vai falar essa língua enrolada, vai falar não sei o que, esse menino tá ficando doido. E a minha mãe só dizia assim, meu cabecinha de jabá, você tá ainda mamãe, tu vai pro Rio de Janeiro, vai, nenenzinho. De mamãe, a minha mãe gostava. Menininho de mamãe, esse cabecinho de jabá vai falar essa língua enrolada aí. Caía na risada, eu e minha velha. Aí eu puxava, mãe, puxava, mãe, acredita que eu vou. E eu era nojento, meus irmãos. Eu era nojento. Mãe, acredita que eu vou pro Rio de Janeiro, mãe. Oxe, a senhora vai ver. E a senhora vai andar comigo lá naquela praia lá, a senhora vai ver. E aí ela falava assim, meu cabecinha de jabá, meu neném vai mesmo pro Rio de Janeiro, não vai? Ali eu não sei se ela estava falando aqui para me cabelar, não sei o que, isso, aquilo, outro, e ali, meus irmãos. Eu cresci naquela pegada. E aí sabe o que acontece? Eu com 22 anos de idade, na minha cidadezinha, Nova Ipixuna, no Pará. Vocês talvez já devem ter ouvido falar por aí afora. Aí eu levei 3 butinadas. Duas nos pés, 2 nos pés e uma na bunda. Vocês já sabem, né? Que eu me ajuntei novinho com a mãe dos meus filhos, aí não deu certo, aí eu levei 3 butinadas. 2 nos pés e uma na bunda. Porque eu já fui julgado por aí afora, porque tu abandonou a mulher com os meninos, com não sei o quê, sem saber de nada. Não vou nem entrar em detalhes, sem saber de nada. Porque tu abandonou, porque não sei o quê, por aí vai. Aí, para quem eu cheguei um dia, cheguei e falei assim, minha véia lembra eu com 22 anos. A minha véia lembra que eu falei que, quando eu era criancinha, que eu ia pro Rio de Janeiro. E aí Deus age de uma forma que a gente não entende. Para eles, como era que eu ia sair daquela cidade? Só que eles não pensam que as coisas iam evoluir, isso, aquilo, outro. Aí Deus colocou um amigo meu para vir para cá, quer dizer, virou amigo meu aqui. Os pais deles moravam lá, eu nem tinha conhecido com ele. Johnny Cangaço, um abração para você, Johnny Cangaço. Fala assim, quem tem o quê? Intimidade, se eu não? É o Fábio. Fausto, o nome Fábio, a gente chama de Fábio. Mas eu chamo de Johnny Cangaço, Johnny Cangaceiro. Meu amigão me colocou para morar com eles dentro da casa dele, eram 3 machos, nós morávamos juntos, rapaz, foi uma resenha demais. Então, assim, Deus colocou esse amigo meu na minha vida, ele foi passear lá, e aí nós nos encontramos lá, a gente fez amizade, aí ele voltou para cá, depois ele foi para lá de novo, passou um tempo lá e veio embora. Já, meus irmãos, nós falamos o fechamento do vídeo aqui. Gratidão, Fábio, Johnny Cangaço, você sabe que é gratidão mesmo, e aqui é amigo. Você sabe disso, pode contar de dia, de madrugada, isso, aquilo, outro. Não tem esse negócio não, com dinheiro, sem dinheiro, não sei o que, isso, aquilo, outro. Gratidão total mesmo. Isso aí você sabe disso, por isso a gente está falando, mas aqui eu estou tocando esse assunto aqui,
Para você aí também, entendeu? Um abração para você aí, você sabe o quanto que eu amo você mesmo, entendeu? De coração mesmo. Você tá aqui, ó, na minha mente, no meu coração, entendeu? Gratidão total. Aí, meus irmãos, o que que acontece? Eu falei com a minha mãe. Cheguei e falei, minha véia, lembra que eu falei quando eu era criança, que eu ia para os Estados Unidos, sabe aquele sonho que eu tinha para os Estados Unidos, ó? Isso é uma outra história. Aí eu peguei, falei para ela, minha véia, lembra que eu falei para minha véia que eu ia para o Rio de Janeiro e todo mundo me zoava, isso, aquilo, outro. Minha véia lembra? Falou assim, lembro. E o que minha véia falou? Não acreditava. Pois é. O meu amigo está lá, eu já tinha contado a história para ela, falou, meu filho, vai, realize teus sonhos, vai embora, entendeu? Se foi uma permissão de Deus, foi uma vontade de Deus, tudo que você falou até hoje, entendeu? Então chegou a hora e vai. Minha mãe nunca colocou, tipo assim, ah, não, isso aí nunca vai dar certo. Pelo menos comigo, pelo menos na minha frente, né? Cabecinha de jabá de mamãe. Cabecinha de jabá de mamãe vai pro Rio de Janeiro, vai? Cabecinha de jabá de mamãe vai falar essa língua enrolada, vai? E aí, meus irmãos, com isso, cheguei no Rio de Janeiro com 22 anos de idade. Em 2026 agora, está prestes de eu completar 44 anos de idade. E vou completar em outubro agora, se eu estiver vivo aqui ainda no Rio de Janeiro. 22 anos de Rio de Janeiro. Minha mãe acreditou em mim. Minha mãe apostou em mim. Minha mãe me incentivou. Minha mãe acreditou. E outros velhos que estavam lá ainda falando assim, os velhos na zoação, esse menino vai o quê? Uns já morreram, mas contemplaram eu no Rio de Janeiro, morando já aqui há 5, 6, 10 anos. Outros ainda estão lá, ainda contemplando eu aqui no Rio de Janeiro, há 22 anos. E quer que eu diga uma coisa para você, pai e mãe? Loucura maior ainda foi quando eu estava crescendo, passei na minha fase, assim, nos meus 12 anos, que eu falei assim, ó, eu vou para os Estados Unidos. O quê? Agora que tu endoidou de ver mesmo. Antes falava que ia pro Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. Quem tu tem lá, menino? Tu vai morar no Rio de Janeiro? Quem tu tem lá? Depois falou que vai falar aquela língua enrolada lá, que era o que em inglês. O rato fly. Agora tu tá falando o quê? Que tu vai para os Estados Unidos? Não. Aí pronto, filho de Maria agora endoidou. Filho de Tunica agora endoidou. O filho de Maria endoidou, filho de Tunica endoidou. E aí eu falava para minha mãe, sabe o que acontece? Meu cabecinha de jabá, meu nenenzinho buchudinho de mamãe. Tu vai para os Estados Unidos, coisinha de mamãe, cabecinha de jabá. Meus irmãos, se Deus me der, lembra que eu falo que aqui é o que o Espírito Santo me der, para me contar uma parte desse negócio de cabecinha de jabá é demais, viu? E até hoje, meu cabecinha de jabá. Aí eu lá o áudio, bom dia, meu cabecinha de jabá. Deus abençoe meu cabecinha de jabá. Meu cabecinha de jabá tá bem? E aí, meus irmãos, o que que acontece? Aí o que acontece hoje nisso aí? 22 anos de Rio de Janeiro. Já morei nos Estados Unidos. Vai vendo, já morei nos Estados Unidos. Acho que não precisa não falar não. Será que eu falo inglês ou não? Não, né? Será que eu estou morando no Rio de Janeiro ou não? Hã? Será que eu morei nos Estados Unidos ou não? Será que não? Agora deixa eu falar para vocês aqui, pai, pega essa aqui. A minha mãe nunca desacreditou de mim. Até meus irmãos, quando eu falava, nunca me sorriram da minha cara. Nunca sorriram da minha cara, meus irmãos. Quer que eu diga uma coisa para vocês, pai e mães? Você, principalmente a você que está dentro das roças, ouvindo isso aqui até por uma antena aí, como é que fala aí, como é que é o nome? A Starlink. Acredite nos teus filhos, acredite nas tuas filhas, no que eles falam, porque o Senhor toma caminho mais para frente da nossa vida que nós não entendemos. E outra, jovens, profetizem na tua vida. Profetizem na tua vida. Profetizem na tua vida. Eu, Ninitaço, buchudaço, Ninitão, buchudão, em Nova Ipixuna, dentro dos matos, pouco mais de 3 mil habitantes. Então, se tivesse 3 mil habitantes, fui chamado como louco, como doido. Se cumpriu na minha vida. Minha mãe acreditou em mim.
Minha família acreditou em mim. 22 anos de Rio de Janeiro, e eu conheço o Rio de Janeiro como a palma da mão, não é historinha, conversinha fiada. Será que fala inglês? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, há 20 anos que moro aqui, 22 anos que moro aqui, vai fazer agora em outubro de 2026. Se eu estiver vivo até lá, que não Senhor Jesus, eu quero estar. Falo inglês já tem bem pouquinho tempo. Tem bem pouquinho tempo. Quando eu comecei a aprender a falar inglês, isso foi há 18 anos atrás. Há 18 anos atrás que eu comecei a aprender o Hatfly aqui no Rio de Janeiro. Se cumpriu na minha vida os dois, não cumpriu? Terceiro, Estados Unidos. Morei nos Estados Unidos. Quer que eu te diga uma coisa? O bucho de égua que estava lá dentro das matas, lá dentro das roças, falou quando eu era criança. Essas três coisas, a minha mãe acreditou em mim, a minha família acreditou em mim. Eu não gosto muito de postar, vocês podem ver que eu não posto minha mãe, eu não posto meu pai, não sou de postar meus irmãos, entendeu? Nas redes sociais. Se eu vou editar esse vídeo aqui. Se o meu pai colocar na minha mente, no meu coração, a minha mãe permitir eu colocar aqui, ela aqui, nós em pontos turísticos aqui, no Cristo Redentor, Bondinho do Pão de Açúcar. Eu não levei a minha mãe, foi na Quinta da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista não levei a minha mãe, não. Levei em outros lugares por aí, ó. Copacabana, isso, aquilo, outro. Quando minha mãe veio aqui pela primeira vez, hoje tem uma irmã minha que mora aqui. Minha irmã mais velha já veio aqui, meu irmão mais novo. Só os meus dois irmãos que ainda não veio aqui. O mais velho de todos e o meu irmão que é mais velho do que eu. Nem o meu pai também nunca quis vir aqui. E uma coisa eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando eu peguei a minha mãe de carro, fui passando com ela em Copacabana, eu falava, mãe, minha velha lembra, quando eu falei para minha velha que nós ia estar aqui um dia, passeando aqui, ó, na orla de Copacabana, e aí, não era em carro alugado, não era em carro dos outros, carro meu, e aí sabe o que eu falei? Jovens, profetiza sobre a tua vida, profetiza e pais, acredita nos teus filhos, se eles falar que vai ser um astronauta, se eles falar que vai subir a lua andando daqui para lá, eu vou deixar aqui, ó. Coisa não vou tirar não. Se eles falar que vai subir a lua andando, fala assim, eu acredito. Deus sabe todas as coisas, porque a tecnologia mais para frente ninguém sabe. Acredite, aposte nos teus filhos. O que ele falar que vai ser, aposte. Profetize sobre a tua vida. No dia que eu saí da minha cidade, Nova Ipixuna, no Pará, eu falei para minha mãe assim, olhei para o céu e falei para minha mãe, mãe, eu tô indo para a cidade dos meus sonhos, que eu falei de criança que eu ia. Eu tô indo com as minhas roupinhas dentro da sacola aqui. Mas com 4 anos, eu vou ter a minha casa lá no Rio de Janeiro, ou apartamento. Eu vou ter o meu negócio próprio lá no Rio de Janeiro. Eu vou ter o meu negócio próprio. Com 4 anos, mãe, eu venho aqui. E com 4 anos, mãe, eu já quero ter dado uma casinha para a senhora. Com o meu próprio negócio, com as minhas coisas, com minha casa. E isso se cumpriu na minha vida. Jovens, profetiza na tua vida. E hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Há muitos anos que eu não sei o que é trabalhar de empregado para os outros. Não é querendo ser, mas dando trabalho, ter o meu negócio. E falar uma coisa para vocês. Sou grato. Não vou falar aqui o nome de pessoas assim. Sou grato a quem eu trabalhei de empregado aqui. Grato demais e sabe disso. As pessoas sabem disso demais. Que eu não tenho como ex-patrão, não. Eu tenho como amigo até hoje. Até hoje é assim comigo. Ó. Até hoje. Até hoje é assim comigo. Abriram as portas das suas casas para mim. Abriram a porta da sua empresa para mim. E eu saí de lá para trabalhar no que é meu. Para tomar de conta do que é meu. Mas saí sem deixar inimizade e grandes amigos. E até hoje faço parte praticamente da família.
da família. Com filhas, com primo, com irmão, vai botando tudo num pacote só. E detalhe, me amam. E eu os amo também. Fica aqui sempre. Não vou falar um nome, mas se deixar em comentário, eu respondo e coloco lá como eu chamo. Como é que eu chamo o meu ex-patrão? Não é pelo nome, é assim, ó, é tio fulano de tal. Para completar, tio Nil, pronto, tio Nil. Tio Nil, qualquer coisa, se vier passar, vocês sabem mesmo, eu chamo assim, ó, tio Nil, é meu tio, tio Nil. Abrir as portas da sua casa, da sua empresa para mim. Gratidão eterna também. E Fausto, Fábio, Johnny Cangaço, gratidão eterna. Pais, apostem nos teus filhos. Filhos, jovens, profetizem sobre a tua vida. Profetizem coisas boas. Se alguém profetizar coisas ruins na tua vida, repreende em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos lá para nós fazer um fechamento do vídeo com chave de ouro. Vamos lá. Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and they also, which pierced him, and all kind dreads of the earth, shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, and which was, and which to come, the Almighty. Pega a fita com baixão, buchudão, que tava lá dentro dos roção, que todo mundo chamava de doido. Você é filho do Tunico, filho de Maria, tá ficando doido. Esse menino, esse bucho quebrado, era assim que me chamava. Bucho quebrado, bucho de égua. Mas, meus irmãos, é porque eu aumento um pouquinho, entendeu? Eu aumento um pouquinho mesmo. Mas era buchão mesmo. Aqui, ó. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Em todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Paz, que naquele grande dia, quando o nosso Salvador voltar, que esse céu se rasgar do Oriente ao Ocidente, do Japa ao Brazaca, que todo olho verá, se nós morrermos antes de Cristo voltar, os nossos filhos que morreram, que nós viemos ressuscitar todos juntos e estar com nossos descendentes, com o nosso Pai nos ares e sermos elevados até ao terceiro céu e estarmos com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores durante 1000 anos. E aí nós iremos saber de tudo. Lembra? Aquilo que não está revelado pertence ao Eterno. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Amém? Para a honra e glória do nosso Eterno. Amém? E nós viemos estar com nossos filhos, encontrar com o Senhor nos ares, quando Ele vier com as nuvens, e estar com Ele para os séculos dos séculos. Amém? Pais, aposta nos teus filhos, confie nos teus filhos. Se eles são ninito, conversando com vocês, dizendo eu vou ser isso, eu vou ser um presidente, vou ser não sei o quê. Aposta, acredita, incentiva. Não fala, sai daqui menino, para de bobeira, para com isso. Davi, lembra que minha mãe falava? Tá deixando de jabá de mamãe, esse nenenzinho de mamãe, buchudinho de mamãe, vai pro Rio de Janeiro, vai. Vai falar essa língua enrolada aí, vai. Quando eu fui crescendo, mãe, eu vou para o Rio, vou para os Estados Unidos, eu vou nos Estados Unidos, vou. E minha mãe falava o quê? Incentivando, vai sim, meu filho, ninguém sabe do dia de amanhã, o Senhor vai tomar caminhos. E ali se acabava de sorrir eu e ela. Engraçado era eu. Ei, mãe, a senhora está sorrindo de mim ou está acreditando de mim? Ei, eu puxava que eu só andava na sala da minha mãe, meus irmãos, e era assim. Quando eu chegava em casa e minha mãe não estava, era um berro total, entendeu? Ei, mãe, a senhora está acreditando em mim ou está sorrindo de mim? Minha véia, um beijão, amém, para o glória nossa ternão, saudade da minha véia. A minha véia sabe tanto que eu amo minha véia, meu velho, meus irmãos, lembra que eu falo sempre também para vocês? Obrigado por tudo, eu sei que eu dei trabalho mesmo, entendeu? Mas fica a minha gratidão por vocês serem meus pais. E meus irmãos, por vocês serem meus irmãos.
E minha filhona linda, gatona maravilhosona, obrigado por você ser minha filha, essa negona linda, maravilhosa. E minha netona Elo, minha Chauene, Deus abençoe vocês. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade. Amém? Para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos orar? Vamos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, mais uma vez, Senhor, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado, Senhor. Pai, creio eu, Senhor, que muitos pais receberam, Pai, o dom, Senhor. O dom, Pai, a sabedoria, a inteligência enviado pelo Teu Espírito Santo dos altos céus, Pai, sobre cada um, Senhor, que não sabia lidar com a sua dor, com a ausência dos seus filhos, Pai. Pai, eu sei que não é fácil, o Senhor sabe quanto eu choro, Senhor, tanto que eu sinto saudade dos meus filhos, mas, Pai, mas eu entendo. E creio que tão breve nós estaremos todos juntos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor me deu, entendimento, por tudo, Pai, obrigado. Sou grato ao Senhor, Pai, por tudo, Senhor, por tudo, pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, pelas netas. E eu não sei, Senhor, se eu vou alcançar a bisneta aqui, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, mas que tão breve, Pai, possamos estar com meus descendentes todos na eternidade com o Senhor, Pai. Todos nós aqui, Senhor, que estamos aqui nesses vídeos, aqui, Pai, nesses canais, nessas redes sociais, que, Pai, aqui não seja apenas números a mais, Senhor, chegando nessas redes sociais todos os dias, mas que sejam, Pai, números a mais para as Tuas mansões celestiais, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, tudo, sabedoria, inteligência, Senhor, derrama sobre os Teus filhos, Pai, para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome, Pai. Que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito de depressão, todo espírito, Senhor, de murmúria, tudo que não te louva, não te glorifica, Pai. Com a ausência, Senhor, dos Seus filhos aqui, Senhor. Pai amado, eterno e justo. O Senhor, nosso Criador, o Senhor, nosso Pai. E tudo isso, Pai, acontece aqui devido ao Pai do pecado, devido ao pecado, Senhor. Que o Senhor coloque isso na mente deles, Senhor, fazer eles entender, Pai, nas suas mentes, nos seus corações, Pai. Que nenhum de nós aqui se perca, mas que todos nós, em tão breve, estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado por tudo. Eu te peço, Pai, que esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, que vive e reina contigo, não só hoje, com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual foi o tema de hoje? O tema de hoje foi Pais e Filhos 1.4. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, pai, que não tem mais seu filho morreu, mãe, eu te peço, aceite-o como seu Salvador. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, fazendo planos para voltar e aí está barganhando, eu te convido, eu te peço, volte, lembre de histórias, pessoas que você conhece, que passam anos na presença de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, seja porque um filho morreu, querendo culpar a Deus, alguma coisa, bateu desespero, alguma coisa, esfriou na fé, morreu no mundão sem voltar. Não é isso que eu desejo para você. Creio eu também que não é isso que você deseja para você. Então não deixa Satanás te seduzir. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, da presença do Eterno. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos para casa, meus irmãos. Vamos para casa. Vamos para casa. Que tão breve nós estaremos com nossos filhos, com nossos descendentes, com nossos pais na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.